Por essa vocês não esperavam, né? Mentira, esperavam sim, tenho certeza que esperavam. Vambora, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, sejam bem-vindos. Vamos lá, gente? Bate-papo fora de hora? Tem que ter, tem que ter. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia a todos. Ô, rapaz, tudo bem? E aí, chefe? Tudo bom, cara? Cara, eu estou acompanhando aqui Bolsa de Valores, preço do petróleo, rublo russo, Bolsa de Moscou. Tem várias considerações a fazer sobre isso. O negócio tá, Tá brabo, tá brabo. tá, digamos que ninguém previu. Tô achando que ninguém previu. Ô, Daniel, a gente gravou um bate-papo ontem, dia Ah, 23, né? Foi quarta-feira, né? Que é o dia normal. E 10 o e meia da bate-papo, noite. o Não era bate-papo cedo, veio não. uma hora e meia, o bate-papo venceu uma hora e meia. Uma hora e meia o É bate-papo já não fazia isso. mais o menor sentido. É isso. Que É coisa isso. inacreditável, cara. Que coisa Rapaz, inacreditável. como faz, né? Vamos, Numa vamos, vamos situação deixar o como pessoal essa. entrando aí, ó. 240 pessoas. Vambora, gente. Chega aí, vamos chegando, vamos chegando. Falar Vamos falar um sobre esses pouquinho, desdobramentos. Daniel, sobre. Pois é, vamos falar um pouquinho sobre a situação atual, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente sabe até agora. Vou botar aqui só uma mensagem fixada aqui. Até porque o É, bate-papo de ontem já ficou velho, né, cara? isso. Então, no final das contas, eu acho que vale um complemento, né? No mínimo. É, um mínimo complemento. Na verdade, eu acho que acaba se tornando meio que um bate-papo. Assim, tem coisa que a gente falou no último bate-papo que até se mantém, né? Até faz sentido ainda. Quando a gente fala, por exemplo, sobre a China, a posição chinesa e tal, tá lá, importante. A questão das sanções todas, é o que está na mesa atualmente. Mas, de qualquer maneira, assim, é importante a gente dar uma atualizada na coisa, né? Então, não tem muito jeito. Lembrando, pessoal, temos selos à venda aí, é uma forma de você financiar o Petit Jornal. Tem uma galera comprando selo já. Vou agradecer o pessoal que está comprando selo aqui já, Daniel. Ah, legal, bacana. Marcelo Jarreta, Rafaela PS88, Danif 2004. Danif 2004 comprou selo ontem, tá? Olha Tava aí, aqui, que comprou alegria. selo, tá aqui de novo. E Marhai comprou também. Muito obrigado, pessoal, que está comprando selo. É uma maneira que você tem de financiar o Petit Jornal. Estão dizendo aí logo, logo Petit com um canal de TV aberta. Acho que podia, né? De Acho que é uma repente, alternativa. Estamos estudando aí a próxima. estudando propostas, né, Exatamente. Tanguinho? É isso. De repente, Ó, se Casé fizer uma uma, TV aberta aí, cara, de repente ele consegue um quadro pra gente. Então, de não é, cara? repente, O é, pessoal tá perguntando se o Tanguinho não dormiu. Gente, eu sei que às 3 da manhã trocávamos mensagens, eu e é o Tanguinho. isso. Não sei se depois disso eu não acompanhei mais. Eu dormi de 3h30 às 7. Dormi. É verdade, às 7 já tinha mensagem Às nova. 7 eu tinha Já mensagem. tinha mensagem. Eu falei, ué, gente, mas não é possível. E aí ele tem que mandar um áudio hoje pra mim. Pena que não dá pra reproduzir aqui. A voz dele era assim: pô, olá, pô, bom dia, estamos aqui. O cara com a voz de sono, tinha acabado de acordar, tinha caído da cama. Daniel, deixa eu te contar o que aconteceu. A gente gravou o bate-papo. Gravou o bate-papo. Ah, Tá. Ontem era dia de você gravar. O que eu faço no dia que você grava? Eu relaxa, tomo meu banho e vou relaxa, né? dormir, Daniel. Vou relaxar, É, não é dia eu ia meu. editar Daniel, ontem, Daniel, né? é Eu isso, Daniel pedi. que se foda aí. Agora é com ele. Aí, Globo News me liga. Ah, tem que pode entrar? Falei, porra, não aconteceu nada. Caramba, entrar na Globo News agora. Falei, tá, vou entrar, vou entrar. Na hora que eu entro na Globo News, Daniel, o mundo acaba, o Armagedon, no meio da parada. Eu falei, caralho. E assim, apareceu o Eric Bang. Você sabe quem é Eric Bang lá da Sei, Globo News? claro, claro, Assim, claro. gente, com celular, lembra assim? Temos informações exclusivas. Está acontecendo isso, aquilo. Porra, o Putin começou uma operação militar. Eu falei, caralho, tô sabendo agora. Tô sabendo aqui ao vivo. E Cara, aí que loucura. entrei lá e enquanto eu tava esperando para entrar, o Casimiro mandou mensagem. Pessoa, quer entrar na live? Não sei o que. Eu falei, cara, segura aí que eu vou. E aí entrei depois. Eu fiquei, foi isso, até 3h e tanto da manhã. Nessa Não, loucura aí. e é impressionante, porque os acontecimentos eles não param e mais uma vez fica muito claro o retardo e o atraso das potências ocidentais, né? Sim, sim. Que tinham o Putin está tendo ali uma capacidade de surpreender impressionante. Mas enfim, a gente fala sobre isso aqui no Vamos. Quer nosso. começar, cara? Temos 366 pessoas ao vivo. Vamos, Acho que vamos dá pra gente gravar aqui. começar aqui, começar a bater papo. Gente, só lembrando, a gente está vendendo selo, tá? Os selinhos estão aqui à venda. A gente agradece muito, cara. Eu não vou parar agora para ler todo mundo que tá vendendo selo, para a gente começar logo. Mas a gente, durante a gravação, a gente não vai fazer menção aos selos que são vendidos aqui no Instagram. Tá? A selo é só do Instagram, só ao vivo.
Então, se você quiser comprar selo, tá vendo aqui, pode ficar à vontade, compra selo aí, avisa para os amigos e tal, tá aqui escrito uma forma de apoiar o Petit Jornal, né, comprando selos. A gente vai começar a gravar, quando terminar a gente volta e continua batendo papo aqui, tá? Então fiquem à vontade aí, quando terminar não vão embora, a gente vai continuar por aqui. Ó, o pessoal falando aí que o Tanguy virou contatinho do Casimiro. Mal sabem ele que Casimiro é que é contatinho de Tanguy, desde a época de Vasta Gama. É isso. Tem a Não, dizer isso. Casimiro conhece tem tempo, bastante tempo, aliás, bastante tempo. É isso aí. Vamos lá, vamos começar. Vamos lá, gravando. Bora. Olá, gente. Bem-vindos a esse complemento do bate-papo 259, bate-papo do Petit Jornal, que foi ao ar na noite de quinta-feira, 23 de fevereiro de 2022, mas que ficou datado muito rapidamente. Quer dizer, em poucos minutos o bate-papo ficou datado e por isso eu, Daniel Souza e Tanguy Bagdadi estamos aqui para falar um pouco sobre os novos acontecimentos que ocorreram nessa madrugada do dia 23 para o dia 24, que sacudiram a política internacional, sacudiram a economia internacional, os mercados estão em polvorosa, o preço do petróleo, a gente vai falar sobre tudo isso nesse nosso encontro de hoje. Tudo bem, Tanguy? Tudo bem, Daniel. Daniel, só para a gente dar uma contextualizada para o pessoal que de repente vai ver no feed, que tem um bate-papo, né, o 259, e já tem outro na sequência, a gente sempre faz questão aqui, aliás eu falei sobre isso nas últimas gravações também, que a gente data o episódio. Assim, o episódio ele tem um determinado momento que ele é gravado e a gente deixa ele muito claro. Então o episódio 259, esse que foi o último, né, o antes desse aqui, que está lá no feed de vocês, foi gravado na quarta-feira, dia 23 de fevereiro, começando às 22 horas. Então, assim, ele chegou no ar ali pouco antes de meia-noite. Nessa hora começou o problema lá na Rússia, assim, a ordem do Putin de finalmente fazer um ataque de larga escala contra a Ucrânia. Então, assim, o podcast está lá. Se você quiser entender o que já aconteceu, está lá antes assim, dos últimos fatos. E a gente está trazendo, portanto, aqui mais um episódio para complementar, para atualizar e para tentar imaginar um pouco do que vem pela frente. Não sei se é possível, né, Daniel? Mas a gente vai, pelo menos, tentar imaginar. Vamos começar pelos fatos, Daniel? Acho que é um bom começo, né? Acho que é importante destacar o que aconteceu nessa madrugada, qual foi a decisão do Putin, a reação da Ucrânia e da comunidade internacional. Então vamos lá. Primeiro, a primeira coisa que é importante a gente saber, Daniel, é o fato de que isso que está acontecendo hoje é a culminação de uma preparação que a gente pode considerar que é de semanas, a gente pode considerar que é de meses e a gente pode considerar que é de anos. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas ao longo dos últimos meses, na verdade, né, desde o finalzinho de 2021, a Rússia vem colocando tropas na fronteira entre Rússia e Ucrânia, basicamente se dizendo ameaçada pela Ucrânia e pelos contatos que a Ucrânia tem com a OTAN. Só para a gente lembrar, a OTAN é uma organização que foi criada no ano de 1949 com o objetivo de conter a União Soviética. Ah, mas não é a Rússia. Não, mas o Putin ele coloca a Rússia atual claramente numa posição que já foi da União Soviética. Ele não é comunista, tá, gente? Isso é uma besteira também. Ah, o Putin é comunista. O Putin está longe de ser um cara comunista, mas há um saudosismo da potência, da pujança russa. Pode ser soviética, pode ser do Império Russo lá de trás. Então a Rússia é uma potência mundial, global, há muito tempo. Isso não é de hoje, de ontem, não é do Putin, não é da União Soviética. É de muito antes disso. Então Putin se coloca como grande representante dessa tradição de uma grandeza russa e vem dizendo que, olha, esse negócio aí da Ucrânia ficar se voltando para o Ocidente, dizendo que quer entrar na OTAN. Lembrando, a Ucrânia colocou na sua constituição que quer entrar na OTAN e na União Europeia. Então o que o Putin está dizendo isso aqui é uma ameaça para a Rússia. A OTAN vai chegar até a minha fronteira aqui e, portanto, acabou minha paz aqui no meu entorno regional. Qualquer provocação, se eu reagir, vai ser uma guerra contra a OTAN. Não posso deixar isso acontecer. Estou deixando claro, não conversem com a OTAN. A situação foi escalando, Daniel. Você começa a ter cada vez mais soldados na fronteira, cada vez mais os países ocidentais, a gente vê agora que estavam certos, né? Vai ter guerra a qualquer momento, a Rússia está se preparando, eram 100 mil soldados, depois 120, 130, 150, agora já estão falando em 200 mil soldados, quando na segunda-feira, dessa semana agora, o Putin toma uma decisão bastante significativa, que é de reconhecer as independências de Luhansk e Donetsk. Mais uma vez, acho importante voltar, tem muita gente que está chegando agora querendo se inteirar disso aqui. No ano de 2014, ou seja, não é de agora, no ano de 2014, a Rússia tomou da Ucrânia
uma península que fica ao sul, que fica ali no Mar Negro, que é a Península da Crimeia, então se tornou um território da Rússia, e deu apoio, deu força para grupos separatistas ocuparem duas regiões no leste da Ucrânia, que são as regiões de Luhansk e Donetsk. Deu inclusive nome, tá? República Popular de Luhansk e República Popular de Donetsk, levando em consideração que essa porção oriental do país, essa porção leste do país, ou seja, a Ucrânia mais perto da Rússia, tem uma população que se identifica como russa. São pessoas que falam russo, são pessoas que, como Putin gosta de dizer, que sonham em russo, são pessoas que vivem a Rússia, são pessoas que se consideram russos. Então, basicamente, o que o Putin considerou essa galera aqui faz parte da Ucrânia, mas eles são uma parte que sofre preconceito do Estado ucraniano, que é um Estado que se volta muito mais para a Europa Ocidental, e a mãe Rússia precisa proteger essa galera, independência para eles, e eu reconheço a independência dessa galera. Então, tenta imaginar, gente, é uma parte do território ucraniano que a Rússia está reconhecendo como sendo independente, tendo forças militares armadas ligadas à Rússia, ligadas ao Putin, tomando conta daqueles territórios ali. Então, esse foi o primeiro passo de uma tensão bastante grande. Ontem, e aí a sequência é muito estreita, tá? Ontem, quarta-feira, o Putin anunciou uma ação militar que tinha por objetivo, isso foi o que a gente falou no último bate-papo, uma ação militar que tinha por objetivo proteger essas regiões, proteger as regiões de Luhansk e Donetsk, regiões separatistas, áreas de maioria de população identificada como russa, muito embora seja da Ucrânia, uma operação militar do exército russo para garantir a defesa dessas regiões. Chamou, inclusive, isso de uma operação de paz, o que é maravilhoso, né? Assim, é um nível de retórica inacreditável. É uma operação de paz, estou aqui para defender a população que está nessas áreas. Se o governo ucraniano é irresponsável diante deles, nós russos, né, a mãe Rússia, o Estado russo, Putin, não é óbvio, né? Isso é apenas uma forma retórica de você colocar as tropas lá sem dizer que é exatamente uma invasão. Ato contínuo. Ele sentou numa salinha lá do Kremlin, Daniel, e falou. Eu não sei se vocês viram, né, a expressão semblante dele de seriedade. E o que ele estava dizendo ali era basicamente que vamos começar uma operação maior. Não queremos conquistar a Ucrânia, não vamos ocupar territórios ucranianos. Parênteses aqui, tá, Daniel? Não vamos ocupar territórios ucranianos significa que eu não pretendo ocupar territórios que não sejam de maioria russa. Ou seja, essa galera aqui, Crimeia, que eu já tomei, Luhansk, Donetsk e outras áreas aqui perto, não deveria nem ser Ucrânia. Isso aqui é Rússia. É parte histórica da Rússia. A gente está falando sobre uma identidade russa, de uma forma geral, que surgiu no século IX, Daniel. Eu sei que você gosta de falar sobre isso, né? A Rus de Kiev surgiu no século IX. Então, isso que a gente entende como Rússia surgiu na Ucrânia. Surgiu exatamente em Kiev. Então, o que a Rússia diz o tempo todo isso aqui não deveria ser Ucrânia, é um acidente histórico. É um acidente, isso aqui não é Ucrânia, isso aqui é Rússia com outro nome. Como é que é, Daniel? A grande Rússia, pequena Rússia, média Rússia, como é que é a história? Pois é, a Rússia de Kiev, que surgiu no século IX, como você fez referência há pouco, e que, como o próprio nome sugere, tinha na sua capital Kiev, ela pegava ali a atual região da Ucrânia, o oeste da Rússia e também a Bielorrússia. Quando a Rússia de Kiev foi destruída pelos mongóis por uma invasão no século XIII, você teve ali a Rússia de Kiev sendo completamente devastada. No século XVI, já nos anos 1500, o czar Ivan o Terrível, que era o grão-príncipe de Moscou, consegue recuperar esse reino, só que não mais a partir de Kiev, a partir de Moscou. E ele se colocava como czar de todas as Rússias. Aliás, todos os czares russos até o século XX se colocavam como czares de todas as Rússias. O que são todas as Rússias? A Rússia Grande, que é o oeste da atual Rússia, a Rússia Branca, que é a atual Belarus ou Bielorrússia, e a pequena Rússia, que é a Ucrânia. Ou seja, a gente está falando na prática de uma Rússia do ponto de vista étnico e do ponto de vista histórico que engloba a Ucrânia. Para os russos, e particularmente o Putin deixou isso muito claro num pronunciamento que fez essa semana, a Ucrânia é muito mais Rússia do que a Sibéria ou do que Vladivostok, que vieram de expansões posteriores do Império Russo já no século XVIII e no século XIX. E um outro aspecto que me chamou muito a atenção é que toda a construção do Vladimir Putin nesses últimos dias tem sido de, olha, o perigo é a Ucrânia.
A Ucrânia tem que se desmilitarizar. A Ucrânia está armada. A Ucrânia é um Desnazificar, risco. inclusive, né? Desnazificar, que é uma loucura, né? A desnazificação da Ucrânia, sendo que o presidente ucraniano Zelensky é judeu. Quer dizer, você tem aí também a ideia de que, olha, eu estou protegendo os russos que vivem nesse território leste, russos que agora têm o direito a ter a sua independência através da República Popular de Donetsk e também da República Popular de Luhansk. Eu estou apenas sendo defensivo e tentando pacificar a região. Eu não sou o ataque. Eu não sou o problema é a Ucrânia, que é algo que não faz sentido, que foi inventado. Aí o Putin fez até referência ao Lenin, dizendo que tinha sido erro do Lenin, porque quando a União Soviética foi fundada em 1922, foi uma das repúblicas da União Soviética, era a República Socialista Soviética da Ucrânia, e que ali foi dada alguma autonomia, etc. Essa autonomia que depois foi aproveitada durante o período da independência, quando o Yeltsin, junto com o presidente da Ucrânia, junto com o presidente de Belarus, acabam puxando o tapete do Gorbachev, que era o chefe deles todos, e com a União Soviética sendo destruída, o que acabou acontecendo é que o Yeltsin se tornou o herdeiro da Rússia, que era a maior de todas as repúblicas soviéticas. Quer dizer, é muito impressionante a habilidade do Putin em construir essa retórica de que eu não sou um invasor, eu estou apenas pacificando, eu estou apenas protegendo cidadãos etnicamente russos, que falam russo, que se identificam com a Rússia e que, consequentemente, eu não sou o problema. O problema são justamente os ucranianos e eles é que precisam ser contidos, desarmados, porque desestabilizam a região. E tem muita gente perguntando agora exatamente sobre esse termo da desnazificação, né? O que significa isso, desnazificação? Da onde o Putin tirou esse negócio de que tem que desnazificar a Ucrânia? Uma coisa que é importante a gente lembrar que, em primeiro lugar, a Ucrânia tem um trauma, principalmente nessa porção mais ocidental, com relação ao domínio russo naquela região. E o domínio russo, durante muito tempo, foi o domínio soviético. Né? Então, tem um fenômeno que teve lá na década de 30, que foi o Holodomor. O Holodomor é a morte e fome, né? No meio de uma série de movimentações de reestruturação da economia soviética, ainda na época do Stalin, morreram milhões de ucranianos de fome. Então, há uma identificação muito grande dos ucranianos olhando para a Rússia como algo relacionado ao comunismo. Ou seja, os ucranianos eles têm uma visão de que a Rússia é algo de esquerda, é algo nessa velha visão simplista da coisa. Então, você tem um surgimento, de fato, de movimentos na Ucrânia que são de extrema-direita. Extrema-direita desses que dizem que absolutamente tudo que está ligado à esquerda, qualquer coisa seja esquerda, deixando claro, esquerda é tudo aquilo que eu não concordo. Esquerda os liberais são de esquerda, qualquer partido social-democrata é de esquerda. Então, isso acaba criando uma imagem na Rússia de que a Ucrânia está nazificada. Isso foi algo que ganhou muita força, principalmente naquelas manifestações anti-russas, né, fortíssimas ali em 2013, que foram o Euromaidan. Foi o momento no qual a Ucrânia começou a tentar se voltar para a Europa Ocidental. A Rússia diz, olha, não vai se voltar para a Europa Ocidental coisa nenhuma, você é parte da Rússia, não pode fazer isso. Então, a população vai para a rua para se manifestar contra a Rússia. Então, essas manifestações, elas ganham, de fato, uma conotação profundamente anticomunista, anti-soviética, anti-russa, com assim, matizes bastante pesados também da extrema-direita ucraniana. Então, esse é o ponto que acaba levando muita gente a falar sobre uma ucranização. Tudo isso faz parte de uma grande justificativa que o Putin consegue, aliás, como você disse, de forma muito habilidosa. Né? Ele vai construindo o argumento de forma muito habilidosa, sempre em defesa da população local e tal, para tomar aquela região. Para garantir a independência, para reconhecer a independência, para depois dizer, olha, eles são independentes, mas são meus parceiros, eu tenho que garantir porque a Ucrânia, a qualquer momento, vai invadir. Então, sempre colocando a Ucrânia como a ameaça. Esse foi o ponto que a gente estava ontem. Beleza, foram lá, reconheceram, e agora? O que vai acontecer? A impressão que dava, Daniel, era que o Putin ele ia, de uma certa maneira, consolidar. Tá? Entrei com o exército aqui, estou garantindo a segurança de Luhansk e Donetsk, para por aqui ver como é que o jogo acontece. Só que, uma coisa fundamental, Daniel, se você está ouvindo o Petit Jornal há muito tempo, você já sabe disso. Se você está ouvindo pela primeira vez, isso é uma coisa importante você saber para conseguir analisar essa crise, que é o Putin. Ele tem como uma das suas principais características de atuação política o uso da imprevisibilidade como uma arma política sua. Ele fez isso ao longo de muito tempo.
né? Ele faz isso desde que ele é presidente lá em 1999. Toda vez que você não espera que o Putin faça alguma coisa, ele usa exatamente a possibilidade de ir lá e fazer para surpreender todo mundo. Então ele ficou o tempo todo, não vou invadir, isso é invenção, não vou invadir, operação de paz. Estou garantindo aqui a segurança da galera. Parei por aqui, não vou fazer mais nada e tal. E de repente ele lança um ataque, Daniel, um ataque de grandes proporções, tá? Assim, o pessoal está falando que é a maior ameaça à paz, né, desde a Segunda Guerra Mundial. É verdade. A gente teve uma Guerra Fria inteira em que nada parecido com isso aconteceu. Então ele começou um ataque a partir do território russo, então atacando principalmente a cidade de Kharkiv, que aliás é a segunda maior cidade ucraniana, a partir do território russo, mas fazendo um ataque também, por exemplo, a partir da Bielorrússia. E, Daniel, você pega uma mapinha da Bielorrússia, a Bielorrússia ela vai dar direto em Kiev, a capital. Aliás, bombardeios em Kiev a partir da Bielorrússia. Bielorrússia que é parça da Rússia, né? O Lukashenko, que é o presidente da Bielorrússia, né, de Belarus, desde 1994, é aliado de primeira hora do Putin. Assim, carrega a pasta dele. É realmente muito aliado. E aliás, é um aspecto que a Rússia sempre se ressente, dizendo, tá vendo? Exato. Olha Belarus. Belarus postura fazia exemplar. parte. Exatamente. Belarus fazia parte lá da Rússia de Kiev da Idade Média, está aqui junto comigo, teve até conversas comigo na década de 90, pensando na possibilidade de uma fusão. O Lukashenko é meu parceiro. A Ucrânia é que está errada. A Ucrânia é que fica querendo escapar, fica querendo ser rebelde, fica querendo dizer que é europeia, quando sempre foram russos, são russos. E isso precisa ser compreendido de uma vez por todas, até para que haja paz na região, até para que haja segurança na região. E só uma última observação, retomando um aspecto que você colocava há pouco. Eu lembro que no início do governo Bolsonaro no Brasil havia uma ode à Ucrânia. Até em manifestações a favor do governo apareciam bandeiras da Ucrânia numa defesa de ucranização do Brasil, o que é no mínimo curioso, dado que Bolsonaro, semana passada, esteve na Rússia e prestou solidariedade à Rússia, que agora ataca a Ucrânia. Quer dizer, existe aí uma certa confusão ideológica em relação a todos esses aspectos, destacando apenas que, em 2019, o presidente da Ucrânia já era o Zelensky e continua sendo Zelensky. Quer dizer, não teve nenhuma modificação no governo ucraniano que justificasse, talvez, esse 180 graus que a gente tem observado no Brasil nos últimos tempos. Mas eu acho que esse ponto é muito importante. Essa semana, o discurso do Putin escalou de maneira muito significativa quando ele disse que a Ucrânia tinha que se desarmar. Eu acho que ali foi o ponto de virada, foi a senha dele dizer, olha, não vai ser só Luhansk e Donetsk. Claro que engenheiro de obra pronta é fácil, mas olhando retrospectivamente, me parece que foi o momento que ele deu a senha que eu não quero apenas Luhansk e Donetsk. Eu quero que a Ucrânia deixe de ser uma ameaça a mim, deixe de receber armas dos americanos, deixe de receber armas de seus aliados ocidentais, porque isso me deixa vulnerável e isso é inadmissível. Pois é. Então, assim, o ataque, da maneira como você está descrevendo, né? Assim, um ataque à Ucrânia, de uma forma geral. Mais uma vez, não é apenas a consolidação ali daquela região leste da Ucrânia. Então, há um ataque a partir do território russo, né, principalmente em direção a Kharkiv, há um ataque vindo do norte, né, de Belarus, em direção a Kiev, há um ataque saindo da Crimeia, que é um território que a Rússia anexou, né, então ocupou em 2014, depois anexou, principalmente em direção à cidade de Dnipro, que fica no sul da Crimeia, perto ali do Mar Negro, e do próprio Mar Negro. Então, assim, você tem a frota russa do Mar Negro que está atacando a cidade de Odessa. E aí a pergunta que vem agora é, Daniel, e agora? O que vai acontecer agora? E a resposta, quando a gente trata do Putin, não tem como saber. Então, assim, tem algumas possibilidades que a gente tem agora, né? A primeira possibilidade olha, ele vai escalar isso aqui e vai ocupar a Ucrânia toda. Isso é um jogo de altíssimo risco. Isso pode ser um erro estratégico enorme do Putin, porque ele vai se meter numa guerra. Pode ser o erro da vida dele. E pode ser o atoleiro no qual ele vai ficar chafurdando para sempre. Assim, não apenas o governo dele, mas os governos posteriores, porque é uma guerra muito difícil de ser vencida. Você imagina, a Ucrânia não vai estar exatamente sozinha. Eu não estou falando que os Estados Unidos vão mandar tropas. Acredito que, assim, acho quase impossível que os Estados Unidos mandem tropas para enfrentar a Rússia. Assim, isso é uma guerra, talvez a maior guerra da história. Não estou falando disso. Mas agora, que os Estados Unidos vão mandar arma, apoio logístico, apoio político, vão fazer de tudo para desestabilizar outras áreas da Rússia, vão. É óbvio que isso vai acabar sendo um problema.
E a outra possibilidade que a gente tem, né, esse é um outro caminho possível, outros caminhos podem aparecer, tá? Mas outro caminho que é possível a gente enxergar agora é que a Rússia está passando um recado que é: eu sou capaz de atingir a Ucrânia inteira. Não é para tentar mexer comigo. Não quero resistência, porque a resistência vai ser esmagada. Então esse é um recado não apenas para a Ucrânia, porque a Ucrânia já sabe disso. A Ucrânia está ligada aqui. Não tem muito como você fazer alguma coisa contra a Rússia. A Rússia é uma das 3 maiores potências militares do planeta, Daniel. Você tem Estados Unidos, enfim, inquestionável. Você tem China e Rússia. Né? Tem China e Rússia ali numa posição de muita força também. Mas é um recado muito também com relação aos Estados Unidos, que olha, Estados Unidos, nem vale a pena. Você não vai querer se meter numa guerra comigo por causa de Ucrânia. Convenhamos, assim, você não vai fazer isso. Você não vai querer, Alemanha. Alemanha, você está aí. Daniel, pensa aí, você está na Alemanha. Confortável, você tem seu emprego, você tem estabilidade, você tem um governo estabelecido. Calorzinho, tem um aquecedorzinho. Tá frio, mas você tá quentinho. Você quer realmente entrar numa conflagração com a Rússia? Se você ler o cenário e ver que, olha, a Rússia vai parar na Ucrânia, amigo, Nem caçar. leva a Ucrânia. Leva a Ucrânia. E aí, Daniel, o raciocínio que eu queria fazer lá no início, que eu acho importante a gente trazer aqui de novo, é porque, de fato, a gente pode entender esse movimento do Putin de ontem como uma preparação dos últimos dias, dos últimos meses ou dos últimos anos. E esse que é o ponto que eu queria chegar aqui. No ano de 2008, a OTAN começou a dialogar com a Geórgia. Dá uma olhada onde é que fica a Geórgia, tá? A Geórgia fica também, né, também banhada pelo Mar Negro. Terra do Stalin. É a terra do Stalin. Então, uma região que a Rússia também considera que, olha, isso aqui é meu quintal e eu não abro mão. Isso aqui é área minha. A OTAN aqui, ela se torna um problema para mim. Ela tem fronteira com a Rússia e se torna banhada pelo Mar Negro. Já não basta a Turquia, que é banhada pelo Mar Negro, aí, que também é da OTAN. A Geórgia, eu não aceito. No momento em que esse diálogo começa, a Rússia vai lá e invade a Geórgia, 2008. O recado está claro. Conversou com a Geórgia aqui perto, conversou com algum aliado meu, com algum estado que seja próximo a mim, não é aliado, algum estado que faça parte da minha zona de influência, que eu não goste, eu não vou permitir. Isso não vai acontecer. Então a Rússia vai lá e toma 2 províncias, igualzinho, 2 províncias da Geórgia que estão independentes até hoje, que são Abkhazia e Ossétia, tá? Ossétia do Sul e Abkhazia. Essas 2 áreas seguem independentes até hoje, igualzinho fizeram com Luhansk e Donetsk. São a República da Ossétia, a República da Abkhazia. Independentes até hoje. Até hoje o mundo diz, não, são parte da Ucrânia, da Geórgia. E o que a Rússia diz é, pode dizer que é parte do que você quiser, mas são independentes sustentadas pela Rússia. Lá em 2014, a mesma coisa. Em 2013, derrubaram um presidente, começaram protestos, na verdade, contra o presidente ucraniano, que era aliado da Rússia, o Lukashenko. O Lukashenko teve que sair do país. Tá? Foi, inclusive, para a própria Rússia. E a Rússia vai lá e reage e toma a Crimeia. Mais uma vez, o recado é claríssimo. Olha só, não é para dialogar com a OTAN. Não é para dialogar com a União Europeia. Então, no ano de 2013, você tem enormes manifestações pró-Europa na Ucrânia. A Rússia vai lá, entra na Rússia e toma a Crimeia e apoia, portanto, o separatismo de Luhansk e Donetsk. E agora a mesma coisa. Você tem um presidente, que é o Zelensky, coitado. Coitado do Zelensky, Daniel. Ele estava tão bem no humor. Rapaz, ele estava tão bem na televisão. Ele estava tão bem lá. 44 anos hoje, né? Ele tinha Pois 41 quando se elegeu, era humorista, imitava lá o presidente, fazia lá as suas piadocas. Aí o pessoal vai e vota na antipolítica. A antipolítica, às vezes, é meio perigosa, né, Taim? Perigosíssima. Porque exatamente. agora você tem, de um lado, Vladimir Putin, um autocrata no poder desde 99, absolutamente experiente, entende tudo de geopolítica e um pouco mais. E temos Zelensky, né, um humorista jovem, que não tem nenhuma experiência política do outro lado do balcão. Quer dizer, qual é a condição que o Zelensky tem de enfrentar o Vladimir Putin dentro de um contexto como esse? A Ucrânia rompeu relações diplomáticas com a Rússia. Foi o que ele fez, né, de ontem para hoje. Está pedindo ajuda internacional, está pedindo socorro e está postando meme. É isso que o governo russo está fazendo, o governo ucraniano está fazendo. E a ideia de postar meme não é um exagero. Ele realmente, o que o governo ucraniano está fazendo é postar memes na sua conta oficial diante dessa situação. Só uma correção aqui, Daniel, desculpa, estou me corrigindo aqui, foi o Yanukovych, né, que era o presidente ucraniano pró-Rússia e que acabou sendo assim, fugindo para a Rússia. Eram dois candidatos, né? Você tinha, na verdade, 2 presidentes na sequência, que era o Viktor Yanukovych, pró-Rússia, e o Viktor Yushchenko, que era pró-Ocidente. Então, os dois chegaram a ser presidente, mas com posturas diametralmente opostas nesse sentido.
Cheguei. Como é que é? Yanukovych? Yanukovych. O Yanukovych, inclusive, foi condenado na Ucrânia por alta traição no ano de 2019, Tanguy. Ele Isso. está na Rússia, está protegido lá na Rússia, mas ele não pode voltar para a Ucrânia, não. Eu queria falar um pouquinho, Tanguy, sobre os reflexos econômicos em termos de indicadores que a gente está observando ao longo do dia de hoje. E é impressionante como os reflexos econômicos eles sugerem quem vai perder mais, quem vai perder menos, quais são os impactos desse conflito que começou nessa madrugada entre Rússia e Ucrânia. Se a gente pegar bolsas de valores, a Bolsa de Valores de Nova York está caindo 2,43%. Uma queda importante, representativa e tal, mas 2,43%. Agora, quando a gente chega na Europa, olha o que vai acontecendo. Bolsa de Frankfurt, 4,69% de queda. Bolsa de Milão, 4,89% de queda no atual momento. Bolsa de Paris, 4,06%. Quer dizer, já deu uma aumentada. Aí você vai chegando mais perto da Rússia. A Bolsa de Varsóvia está caindo 9,80%. A Bolsa de Istambul está caindo 8,25%. E a Bolsa de Moscou está caindo, nesse momento, 37%. 37% é a queda da Bolsa de Moscou nesse momento. E o preço do petróleo, só para a gente ter uma ideia, o barril tipo Brent, neste momento, está cotado a $104,94, em uma alta de 8,36% no dia. É muito impressionante. É claro que a gente observa que o impacto sobre a economia europeia vai ser muito forte, inclusive o euro está se enfraquecendo em relação ao dólar. O impacto sobre a economia americana é um pouco menor, mas o impacto das economias, principalmente do leste da Europa, ali mais próximas à Rússia, naturalmente tende a ser mais significativo. Isso sem falar do impacto inflacionário sobre a economia mundial. Impacto inflacionário que pega um mundo que ainda está enfrentando as consequências da pandemia da Covid-19, um mundo que já está com uma inflação elevada, um mundo que vai ter muita dificuldade de apresentar um bom crescimento ao longo desse ano de 2022, diante desse cenário geopolítico tão conturbado. Vamos ver o que vai acontecer, mas os efeitos econômicos me parece que são incontornáveis. E tem uma coisa que tem tudo para piorar isso aí, né? Porque a reação que os Estados Unidos e a Europa Ocidental têm para lidar com isso é basicamente sanção. Sim. Então, é claro que, eventualmente, alguma ameaça militar pode acontecer. De novo, gente, assim, eu não gosto muito da ideia de especialista que fala assim, o que vai acontecer agora? Isso, porque na prática a gente não sabe realmente o que vai acontecer, mas os prognósticos, né, não são de um engajamento militar da OTAN contra a Rússia. E, aliás, eu imagino, inclusive, a OTAN respirando aliviada que a Ucrânia não faz parte. Que, assim, eu não tenho obrigação de ir lá salvar a Ucrânia. Não é assim... Eu gostaria que nada acontecesse com a Ucrânia, até porque é um país que eu gostaria de ter aqui perto de mim, porque me daria uma segurança maior diante da Rússia. Mas agora, a Ucrânia não é parte da OTAN. Então, a arma que, de fato, os países da Europa Ocidental e os Estados Unidos têm, aliás, o Japão também está na mesma, são basicamente sanções econômicas que tendem a afetar muito mais economicamente do que exatamente militarmente a Rússia. E o sentimento que a gente vem tendo, né, Daniel, a gente vem falando isso aqui bastante no Petit Jornal, é que há uma certa sensação de, não é exatamente hesitação, mas é uma certa impotência, principalmente da Europa com relação a isso. Você vê o Macron tentou, foi para Moscou, foi para Kiev, foi para Berlim, tentou dialogar com todo mundo e tal, mas, assim, na prática, quando o Putin toma a decisão de que ele vai fazer o que ele vai fazer, você pode mandar o Papa, você pode mandar quem quer que seja. Isso não vai ser capaz de mudar essa posição. E a posição alemã me parece ainda mais decepcionante, né? A posição é um país que é importantíssimo para a Rússia, um grande importador de gás natural russo, então é um país que tem uma influência, poderia exercer uma influência grande, mas você tem basicamente um chanceler, né, que foi o Olaf Scholz, que substituiu a Merkel recentemente, e que parece não ter exatamente o traquejo para coisas. Ele parece hesitante, ele parece frágil, tem aquela coisa de não posso me envolver em nada que envolva, né, que tenha relações com armas de fogo. Então, recentemente, a gente falou sobre isso aqui no Petit Jornal, a Ucrânia pediu, a Alemanha, porra, me ajuda aí, manda equipamento militar. A Olaf Scholz vai lá e manda capacete.
Mandou 5 mil capacetes. A Ucrânia falou assim, pô, manda 100 mil capacetes, então. A Alemanha vai lá e manda 5 mil capacetes. E o prefeito, inclusive, de Kiev, né, que era o Vitaly Klitschko, né, aquele ex-boxeador, falou assim, vem cá, o próximo vai ser o quê? Vai mandar travesseiro? É porque, assim, capacete não adianta. O que você vai fazer agora? A gente vai se defender da Rússia usando capacete, vai atacar o capacete na cara do soldado russo? O que a gente faz com isso? Então, essa é uma Sergei, eu te posição que... pergunto numa hora como essa, onde está ela, Angela Merkel? Você me criticava, que eu dizia que o mundo ia sentir saudade de Angela Merkel, e você dizia, não, tudo bem, deixa ela se aposentar, deixa ela fazer as palavras cruzadas dela. Tá vendo? Tá vendo? Tá aí Angela criticando o Olaf Merkel, Daniel. Scholz. Olha aí. Angela Merkel entregou o boné no momento mais crucial da nossa era. É isso, foi embora. Foi embora. Ela Aliás, podia estar ligando agora falando de russo. Putin, acabou, volta para casa agora. Mas agora. Eu quero para casa agora. Eu não quero papo. E não, ele foi para casa. Foi isso. tem que você sabe que o Vladimir Putin começou a respeitar Angela Merkel, e essa história é verdadeira, quando ele soltou um cachorro em cima dela. Ele soltou um cachorro Foi. em cima dela porque ele sabia que ela tinha trauma de infância de cachorro. Isso não é piada. E a Angela Merkel ficou absolutamente impassível. Ele falou, essa mulher é dura, hein? Essa mulher Braba. realmente é braba. Acho que eu vou respeitá-la. Ela fala russo e fala alemão. Morei na Alemanha há muito tempo. Mas eu acho que eu vou ter que respeitar essa Angela Merkel. Mas está fazendo falta nesse momento. Aliás, o Putin pegou uma quadra na história que ele está jantando todo mundo. O desgaste da imagem do Joe Biden é muito evidente nesse momento, né? O apelido Sleepy Joe está pegando cada vez mais a ideia de que ele está sempre atrasado dentro dos acontecimentos. Boris Johnson no Reino Unido também absolutamente Pelas irrelevante tabelas. dentro, Sim. pelas tabelas, perdendo absolutamente irrelevante dentro desse contexto. Macron também prometendo reuniões, indo encontrar o Putin, quando vê não adianta nada. E o Olaf Scholz, como você destacou há pouco. Quer dizer, o Putin não tem um opositor à altura do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista das negociações nesse atual momento. E aí ele consegue, inclusive, partir para a violência, como está acontecendo nesses últimos momentos. Pois é, e segurar o Putin é muito difícil. Né? Assim, de fato, como eu já disse, né? É um dos maiores, é um dos exércitos mais poderosos do mundo. Isso não pode ser subestimado, hipótese alguma. E tem uma dimensão humana muito grande, né? Tem uma dimensão humana gravíssima nisso aí, que é a quantidade de refugiados. Então, a gente vai ter agora, isso vai ser uma consequência imediata desse conflito, né? Que é a fuga das pessoas das áreas que podem ser atingidas ou não. A gente está falando, por exemplo, de um ataque à capital, que é uma cidade de 3 milhões de habitantes, em que as pessoas vieram ao longo das últimas semanas estocando combustível para tentar chegar até a Polônia, né, que é a fronteira mais próxima, que é longe, viu? Porra, é chão ali. A gente está falando sobre algo que está acontecendo em fevereiro, é um frio do cacete lá. Então, você tem uma dimensão humana, assim, o desespero das pessoas que é muito grande. Lembrem que nos últimos dias a gente chegou a ter um bombardeio, por exemplo, exatamente ali perto das áreas separatistas do leste da Ucrânia, bombardeio, por exemplo, de uma creche. Você começou a ter, de fato, baixas, mortes. Então, mais uma vez, é importante sempre deixar claro, a gente está gravando esse novo bate-papo aqui, né? No dia 24 de fevereiro, hoje é quinta-feira, ou seja, de fato, algumas poucas horas depois do início da invasão, são 10h46, são 11h46 agora. 11h46 agora. Então, algumas horas depois, de fato, do início do ataque, né, militar russo à Ucrânia. Então, tem muita coisa para acontecer. O que a gente está oferecendo aqui, na verdade, é mais uma análise no calor dos fatos, sem futurologia. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente consegue imaginar alguns prognósticos, mas, de qualquer maneira, o Petit Jornal vai se manter acompanhando o tempo todo. A gente vai estar aqui acompanhando, assim, dia após dia, o que acontece aqui no cenário ucraniano, no cenário russo, porque o nosso papel é isso. Nós somos um podcast pequeno, no nosso podcast somos eu e Daniel, não temos redator, não temos produtor, não temos grandes empresas por trás, a gente, de fato, vive disso aqui, da produção de conteúdo. Então, se você está curtindo isso que você está vendo aqui, você pode se tornar apoiador do Petit Jornal, né, Daniel? É uma coisa que ajuda demais a gente a manter o nosso projeto. E para se tornar apoiador, como é que faz, né? Você que é o homem do dinheiro, o homem da economia, me conta. Olha, você vai lá no site do podcast, que é o petitjornal.com.br, tem uma seção, tem uma aba escrita Apoie o Petit, com várias alternativas para você se tornar nosso apoiador.
seja você residente no Brasil ou no exterior, tem Pix, tem apoio através da plataforma. O que não faltam são mecanismos e alternativas para você se tornar um apoiador do Petit Jornal. Os apoiadores do Petit que mantêm o nosso projeto de pé e possibilitam que nós estejamos fazendo essa live, esse podcast de atualizações em relação à situação russo-ucraniana. Fica também o convite, Tanguy, para o pessoal conhecer o outro projeto, o projeto irmão do Petit Jornal, que é o petitcursos.com.br, onde eu e o professor Tanguy Bagdadi aprofundamos aí diferentes temas. O Petit Cursos funciona no sistema de streaming, então a pessoa assina, passa a ter acesso a toda a biblioteca de cursos que já foi produzida. Tem cursos sobre Rússia, sobre Estados Unidos, sobre Alemanha, sobre Turquia, sobre Oriente Médio. Tem 2 cursos sobre Oriente Médio, tem curso sobre Mercosul, sobre América do Sul, sobre o impacto da tecnologia no ambiente político. O que não faltam realmente são conteúdos de qualidade e mais aprofundados lá no petitcursos.com.br. E só para deixar claro, tá? Tem curso sobre Ucrânia. Tem uma aula extra para quem é assinante sobre Ucrânia. Lembrando, é streaming, tá? O Daniel falou, acho importante ressaltar. Então, se você assina, por exemplo, o Petit Curso por um mês, você tem acesso a toda a plataforma, a toda a biblioteca de curso. Tem, inclusive, um curso sobre Rússia. E uma das aulas é uma aula biográfica sobre o Putin. Mas quem é o Putin? Onde que ele nasceu? O que ele fez? O que ele estudou? Por que ele resolveu ir para a KGB? Como é que ele chegou na presidência? Por que ele é o que ele é? Tem uma aula só sobre o Putin. Então, corre lá, petitcursos.com.br, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Último recado, uma outra forma de você ajudar o Petit Jornal, ouça o Petit Jornal na Orelo, a plataforma que valoriza os produtores de conteúdo, tem app, tem web, ouve a gente por lá, porque já é uma forma de remunerar o Petit Jornal também, a plataforma que valoriza aqueles que criam conteúdo para você, né, para você que está ouvindo a gente. A plataforma remunera, né? A Aurelo remunera os produtores de conteúdo quando a pessoa aperta play lá no episódio. Exatamente. Daniel, mais recadinhos? Não, por hoje é só, Tanguy. Um abraço a todos, muito obrigado. E seguimos aqui em plantão e também atentos a todos os acontecimentos pelo mundo. Beleza. Valeu, Daniel. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Ô, rapaz. Não vou embora, gente. Estamos aqui, calma. Estamos aqui, calma. Agora a gente pode finalmente bater papo, né? Agora a gente sai do modo guerra, né? E entra no modo conversa. Olha, Daniel, 413 pessoas, as pessoas, sei lá, Daniel, o pessoal parecendo meio interessado em saber qual é a treta, hein? Rapaz, eu acho que as pessoas estão com medo e elas vieram aqui para isso, para saber se vai ser guerra mundial. É isso. Mundial, porque exatamente. eu vi o seu Tanguy Bagdadi. Aqui eu tenho denúncia. Aqui tem vai. denúncia. Eu quero denúncias. Vai, bota na mesa. Denúncia. Você se liga, hein? Você fica atento, hein? Tanguy me avisa, vou entrar aqui na live do Casimiro. Aí beleza, aí ligo lá, o Tanguy tá entrando na live do Casimiro. Aí o Tanguy começa, gente, com aquele papinho dele. Quem conhece o Tanguy sabe, qualquer lugar que ele vai, ele começa com esse mesmo papinho. Qual porque como tem bomba atômica, não vai ter guerra mundial. O Tanguy, a pergunta foi motivada. Casimiro Miguel, o mago da comunicação brasileira. Não é possível isso, perguntou, gente. Não é possível. Vai ter bomba, vai ter guerra? Não vai ter guerra, gente. Gente, vocês não sabem, vocês têm que saber a verdade. A verdade agora é importante, ela tem que ser esclarecida. O Tanguy é apoiador de ogivas nucleares. O Tanguy, não, peraí. Desde eu quero falar. Ele Daniel, defende ogivas nucleares. Não é possível isso, gente. Eu quero o cara falar vai com na live da Casimiro e defende ogivas nucleares. Daniel, gente. Como é que pode um negócio desse? Eu quero perguntar para quem está ouvindo a gente aqui na live agora. Você espera aí, Daniel, você dá um tempo aí. Pessoal que está aqui. Gente, pergunta de múltipla escolha. 2 opções só. O que garante a paz? A. Mão invisível do mercado. Sacanagem. B. Pô, mas aí você tá roubando também. Bomba nuclear. Não, tô roubando nada. Eu tô falando com o pessoal aqui, né? Você fica aí. Eu tô falando com o pessoal. Você tá roubando. Não, isso aí não. Mão invisível do mercado garante a paz. Isso é gol de mão. Isso é gol de mão. Não, isso é gol de mão. Isso é gol de mão. Não é assim. Não compare coisas que não são comparáveis. Mas o Tanguy, gente, desde que eu entendo, desde que eu conheço ele, porque as bombas nucleares garantem a paz. Você viu que exatamente essa parte virou um clipe, né? Essa parte aí foi parar Mumuzinho. Essa galera toda compartilhou exatamente essa parte. Eu não tenho culpa, Daniel. Aí, qual é o meu argumento para você? O nome disso
É mercado. O Possível. mercado escolheu exatamente esse Não é trecho. possível um negócio desse. Não é possível, Sei lá, cara. cara. Eu acho que é algo a ser levado em consideração. Ah, quer dizer que no final das contas foi o mercado que escolheu esse trecho, Eu foi estou isso? usando o seu argumento aí. Estou Entendi. usando o seu argumento. Podiam ter, eu falei lá Esse durante argumento tá ontem, errado? Não, não tá uma errado. Tá hora e errado. 20 falando. Aí cliparam lá, editaram, não sei o quê, ficou 50 minutos. De tudo, falar um tema foi realmente, assim, ganhou destaque, foi o que você assistiu aí. Foi falando de bomba nuclear. Acho que talvez faça sentido. Achei, cara, que, sei lá, Ô, eu Daniel, eu não fiquei quero saber disso, não. decepcionado. Não quero O que saber você disso, quer não. saber? Eu O quero que você saber quer de saber? selo. Selos. Temos selos à venda? Temos selos à Temos venda. selos à Uma venda. das formas do pessoal apoiar o Petit Jornal é comprar selos nessa live. Né? O Instagram tem essa ferramenta que é bem interessante, inclusive, pelo menos até o momento, o Instagram não desconta nada. Descobri isso essa semana. Nada. Aliás, Conta nada. outra denúncia, porque o Tanguy Não. recebe e me manda descontado. No TikTok. Agenciamento. O nome, aí, mas aí não é Ah, Instagram, aí é o meu agenciamento. mas que taxa é aquela que você desconta quando vai me mandar? Taxa Agenciamento. É a de taxa de conveniência? agência, taxa de É conveniência. Tem várias taxa de taxas. Você sabe que conveniência? a taxa tributária brasileira é altíssima, né? Altíssima. Entendi, E aí entendi. é isso que a gente faz. A gente vive disso, né? Ah, tá. Então você tributa, é isso, as Tributo. Isso. remessas. Tá. As Isso. minhas Isso. remessas, no caso. Não, As muito suas obrigado. remessas. É. Ah, mas as minhas também são tributadas. Mas como eu pago para mim mesmo, fica no 0 a 0. Mas as suas eu tenho que vir para mim. Porque sou Entendi. eu que abro live aqui, não sei o quê, aí fica para mim. Mas assim, pessoal querendo ajudar o Petit Jornal, tem selo aqui embaixo. Tá? O selinho é uma maneira que você tem de oferecer uma grana para quem está fazendo live. Não é só para gente não, tá, gente? Assim, produtores de conteúdo de uma forma geral são muitas vezes financiados exatamente por esse selo. Então, faz uma diferença enorme. É algo que motiva muita gente, inclusive, a fazer outras lives como essa. Então, querendo, Daniel, tem selo para comprar aí. Olha aí, a Gabi Bonora acabou de comprar 2 selinhos. Muito obrigado, Gabi. Muito obrigado. É uma alegria, o pessoal. Porque o selo é uma forma realmente de dizer, olha, a live é legal, façam mais vezes. É um incentivo Selo, Daniel, muito selo é bacana. amor. Selo é amor. Selo é amor, né? Tá Selo é um bom. abraço. Um abraço que a pessoa dá na gente, né? Que vira a noite, né? Vendo o que o Putin está fazendo, vendo as cagadas do Putin lá, vendo Ucrânia, bananã. Então, o selo é uma forma aí de ajudar a financiar a gente. O Daniel tá com um papinho aí, mas eu não consigo mais ativar selo. Aí eu Pô, fico mas isso é verdade. Isso é todo o verdade tempo mesmo. todo. Eu tenho, Mas tenho que eu resolver entendo, isso. Daniel. Quero ficar na Daniel, parte de cima da live. eu Quero ficar na parte de entendo cima que disso. isso é um problema. Mas você acha errado realmente que eu tribute a sua parte? Uma Eu vez acho que eu estou errado. trabalhando, Eu acho assim, errado. para Eu acho errado. gerenciar a live? Eu não acho Olha, errado, cara. Eu Tanguy, acho que. eu faço muito gerenciamento nesse Petit Jornal também. Eu vou começar. Porra, ó, você não começa com ameaça, não, hein? Você não começa com ameaçazinha, não. Rapaz, aqui, eu tenho a dizer o seguinte: aqui é bomba nuclear dos dois lados. Garante a paz ou não garante? Garante a Eu paz. Por ganhei. quê? Pronto, está Por quê? encerrada a discussão. Está garantida Porque se cada um começa a jogar bomba no outro aqui, não vai, todo mundo morre, no final das contas. É um perigo, é um perigo. Ninguém vai sair vivo, não, tá aqui. Enfim, Ninguém vai ser é vivo. isso. Enfim, isso aqui vai então, gente. Tem uma O galera feed, né? perguntando aí, fica salvo, não fica salvo? Como é que vai ser? Fica salvo no feed do Petit Jornal. Se o Daniel me autorizar, eu coloco no meu feed também. Coloco lá, compartilhado olha aí. comigo. E vai também para o podcast, tá? Então, porra, não ouvi, não sei o quê. A parte séria, tá? Essa parte aqui da sacanagem, não. Mas a parte séria vai para o podcast, a gente recorta aqui, vai para o podcast e vai completo também, completaço para o YouTube, tá? Olha aí. Sigam o YouTube do Petit Jornal, tem lá, tudo que a gente produz está lá, aula gratuita está lá, meme que a gente cria, como é que é? TikTok. Estamos no TikTok também, né, Daniel? Quem diria? Estamos no TikTok. O Tanguy, gente, ano passado eu falei, pô, Tanguy, acho que a gente devia abrir um TikTok para que a gente possa se comunicar com os jovens. Aí o Tanguy falou, nem pensar, eu sou um adulto, eu sou um professor sério, eu não vou no TikTok. Aí, não vou. Beleza, tá bom, foi só uma ideia, desculpa, não precisa ficar ofendido. Aí passaram alguns dias, o Tanguy mandou uma mensagem para mim, 5 dias, cara, tive uma ideia genial. Pô, qual, Tanguy? Pô, acho que e se a gente abrisse um TikTok do Petit Jornal? Eu falei, pô, não é possível, cara. Não é possível. O cara rouba a ideia, cara. Assim, na cara dura. Foi. Na cara dura, gente. Descobri que é um fenômeno do TikTok, Daniel. Aí, na semana que a gente criou o TikTok, lá tal da Eslovênia, a gente foi lançar um curso de Balcas, aí apareceu uma menina chamada Eslovênia. É isso. No Big Brother, viralizou. Então, fizemos TikTok lá, bobeira, viralizou. Aí depois fizemos lá sobre gasoduto da Ucrânia, aí viralizou também, todo mundo querendo saber. Aí é isso, Daniel. Agora minha vida fica pensando qual é a musiquinha que eu vou colocar no fundo do vídeo, engraçadinho, que eu vou fazer.
O último foi Meu do Deus. lutador irlandês lá. Enfim, acessem lá. Está devendo, inclusive, a dancinha do Daniel no TikTok. Isso é uma Ih, promessa de rapaz. longa data, que estão esperando a dancinha do Daniel. Você vai dirigir esse vídeo? Acho que você Que tem que dirigir, Daniel? Daniel é TikTok. produzir o Daniel, deixa eu te vídeo. contar uma coisa. Olha Ah, só, por favor. É porque você tem que parar de ser velho, cara. É um e pedido que eu tô te velho, fazendo. É porque, velho, assim, dirigir TikTok não dirige. O Daniel foi gravar um vídeo pro TikTok. Foi gravar lá. Aí falou assim: Menino Orbán. Porra, Menino Orbán, Daniel. pô, Ninguém mas que não é nasceu menino? antes. Ele não é menino, Daniel, gente? falou menino, nasceu antes de 1990. Já tem um problema aí. Menino É, Orbán já complica. E aí ele no fala: caso eu nasci mesmo. esse aqui da fotografia. Tinha uma foto da fotografia. Porra, fotografia, Daniel. Fotografia, o seu tio-avô deve falar. Pô, Ah, fotografia não dá, Daniel. Então, porra, assim, mas é. tem que dar uma atualizada aí, cara. Pô, é Pô, fica linguagem jovem difícil, né, agora. cara? Fica difícil, né, cara? Aí, o pessoal vai baixar o TikTok pra seguir a gente, Tanguy. Baixa o TikTok pra seguir a gente. Gente, o Tanguy Me se encontrei. encontrou no Me TikTok. encontrei, me encontrei. O negócio agora é comunicação jovem, Daniel. Eu Ele quero encontrou o comunicação jovem. sentido da vida dele através do TikTok. É Eu isso. tô um pouco preocupado, tô um pouco preocupado. Pode ser uma crise de meia-idade que o Tanguy está atravessando, Pode pode ser ser. uma Talvez crise de seja. meia-idade. Talvez Mas ele seja. tá se achando muito jovem, muito jovem. Mas é assim, Daniel, considerando que eu fui seu aluno muitos anos atrás, você não tem como negar isso aí. É verdade, isso é verdade. Muitos Tanguy anos foi meu atrás eu fui seu aluno. aluno, ou seja, eu era muito mais jovem que você. Não dá nem pra falar em meia idade ainda, né, cara? Agora, a diferença é que a nossa diferença de idade é meses, né, Tanguy? Isso também Meses. precisa ficar É, claro, meses. meses. 200 Né? meses são meses, né, também. Meses. É a nossa diferença etária, digamos Tá. assim, né? De diferença etária. É isso, Tá bom, né, gente. Daniel? Tá bom Simbora, né? de conversa. E me manda esse negócio aí que eu vou editar, Daniel. Vou editar Então tá bom, aqui, vou te botar no mandar. feed daqui a Valeu. pouquinho. Valeu, abraço. Tchau.